Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos para a continuidade do nosso estudo. Na verdade, esses 3 vídeos hoje está encerrando esse assunto. E especificamente hoje nós estaremos tratando a respeito da vinda do Senhor e o destino dos crentes. Existe uma ideia que nós devemos clarificá-la para dar início a esse assunto. A maioria das pessoas creem que quando as pessoas morrem, elas vão para uma mansão celestial lá no céu, com prédios bonitos, elegantes, com ruas de ouro, como se fosse um spa muito moderno, um resort muito bonito. Na verdade, eles chamam isso de a casa de Deus, o novo lar ou simplesmente o céu. E esse conceito, meus irmãos, ele está firmemente enraizado no catolicismo romano, chegando ao ponto de se tornar uma superstição extrema. Mesmo entre os protestantes, entre os crentes, o veneno desta superstição, vinda do catolicismo romano, ainda não foi completamente eliminado. A Bíblia não diz em nenhum lugar que depois da morte o crente vai para o céu para morar lá. Isso é um conceito errôneo e antibíblico. E por causa desse conceito, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Vamos examinar a Bíblia a fim de receber luz e verdade acerca desse assunto. O Senhor tem retardado a sua vinda, tem demorado a sua vinda, e durante todo esse período muitos cristãos já morreram. E muitos deles morreram sem maturidade de vida, e muitos em condição até de derrota. Todos os cristãos, depois que morrem, eles vão para o paraíso. A Bíblia nos fala que esse paraíso, ele fica no miolo, no centro, no coração da terra. Depende a versão que você vai usar da Bíblia. Essa passagem está em Mateus 12:40. Vamos lê-la. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esta passagem então nos mostra fidedignamente que o paraíso é no centro da terra. Em outras versões, como eu já disse, diz coração, miolo da terra. Mas vamos ler uma outra passagem agora que está em Lucas 23:43. Aqui nessa passagem, um ladrão na cruz está pedindo para o Senhor lembrar dele quando ele entrar no reino. Mas o Senhor responde claramente: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse paraíso é um lugar agradável, um lugar de consolo, lá no Hades ou no Sheol. Hades é a denominação em grego, e Sheol é o mesmo lugar falado em hebraico. E é onde estão os mortos. Em Lucas 16, 22 e 23, nós podemos ler ainda assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, quando o seio aqui é mencionado, nós sabemos que essa palavra significa consolo. Todos sabem que o seio de uma mãe é o lugar onde a criança encontra mais conforto e mais consolo. Portanto, o seio de Abraão é um lugar de conforto e não um lugar de angústia. Mas veja bem, o rico
estava no Hades, mas não estava em conforto, ele estava em tormentos. No versículo 25 e 26 de Lucas 16 diz assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele é consolado, e tu atormentado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para aí não podem, nem os de lá passar para cá. Então, esse Hades, essa palavra em grego, Hades, que significa também o Sheol em hebraico, ele tem duas seções. Uma seção é de conforto, para onde Lázaro, o mendigo, foi levado. E a outra seção é de tormentos, para onde o rico foi levado. E existe uma proximidade entre ambos, embora seja separado por um grande abismo. Então não tem como passar da seção de tormento para a seção de conforto, e nem da seção de conforto para a seção de tormento. Então ali é dividido em duas seções. Uma seção é para os espíritos dos salvos, os que morreram no Velho Testamento sob a promessa do pai Abraão, a promessa que haveria de vir aquele que remiria, que pagaria todos os pecados de Israel, e também aqueles que do Novo Testamento que dormiram em Cristo. Então, embora o Hades ou Sheol esteja dividido em duas seções, o Hades ou o Sheol, ele foi feito para os espíritos desencarnados, independente se eles são de Cristo ou não. Então, esses espíritos desencarnados, eles têm que ser levados a um lugar até o tempo em que eles serão, eles vão então passar pela ressurreição para serem julgados. Então, para serem julgados, eles vão vestir novamente um corpo. E até lá, esses espíritos estão depositados no Sheol. Os que têm Cristo no seio de Abraão, no lugar de consolo, e os que dormiram sem Cristo, no lugar de tormentos, onde eles estão sendo desde já atormentados. Então os pecadores não salvos, eles estão ali nesse lugar de tormentos, e eles vão ser ressuscitados só depois do milênio, para eles se apresentar ao juízo final, ao último tribunal, ao julgamento do trono branco. Mas os santos, os salvos que morreram em Cristo, eles também estão no Sheol, mas lá no paraíso, no seio de Abraão, e eles também vão ser ressuscitados, não no fim do milênio, mas no toque da última trombeta. Então, quando eles receberão um novo corpo, o corpo glorificado, e eles se apresentarão diante do tribunal de Cristo, que vai acontecer na parousia, ali na altura das nuvens. Vamos agora estar lendo uma passagem que está em Atos 2, do versículo 24 até o 32. Diz assim: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Pois a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se regozijou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha carne repousará em esperança, porque não abandonarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com a tua presença. Irmãos, posso dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes,
do fruto dos seus lombos, prevendo isto, falou com respeito à ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem a sua carne viu corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, meus irmãos, essa passagem nos diz claramente sobre a morte do Senhor. E antes da sua ressurreição, quando o seu corpo foi deixado ali naquela gruta de pedra, né? E o seu espírito e alma foram para o Hades. Está escrito: hoje estarás comigo no paraíso, ele disse para o ladrão. Assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites, diz Mateus 12:40. E Deus não irá abandonar a minha alma no Hades, está escrito em Atos. Então veja bem, quando nós colocamos essas 3 passagens, uma ao lado da outra, juntas, imediatamente nós vemos claramente aonde fica o paraíso. O paraíso é onde Jesus estava logo após a sua morte. Eu vou deixar na introdução do vídeo, na descrição do vídeo, algumas passagens chaves que é importante que vocês leiam. E os cristãos vivos, por outro lado, que permanecerão vivos até a volta do Senhor, eles vão ser arrebatados como as primícias, né? Até a parousia. O que é parousia? Parousia é uma palavra grega que significa presença. E essa descida de Cristo aos ares, até a altura das nuvens, a gente pode ver em Apocalipse 14:14. E esse arrebatamento, então, será somente uma parte dos cristãos que vão ser arrebatados, que são chamados de primícias. As primícias era aquela primeira colheita que acontecia nas lavouras em Israel do Velho Testamento, e esses frutos eles não pertenciam ao dono da lavoura. Eles colhiam a primícia e essas primícias eram levadas diretamente ao templo, era dedicado ao Senhor. Ainda em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17 diz: dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormiram, porque o Senhor mesmo, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que dormiram com Cristo, eles vão ser transformados primeiro que nós. E depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Então, na parousia com o Senhor, os crentes vivos, maduros, serão arrebatados primeiro. Então, esse primeiro arrebatamento dos crentes maduros, vivos, é chamado de arrebatamento das primícias. O filho varão é aqueles que morreram em Cristo maduros. Tanto um como o outro, eles serão arrebatados para o tribunal de Cristo, ali na parousia, onde vai acontecer então o julgamento. E os crentes que não são maduros, que estão vivos na volta do Senhor e ainda não estão maduros, eles vão estar participando da grande tribulação, porque a grande tribulação vai servir como um fator amadurecedor desses crentes, devido à perseguição que vai ser levantado contra os filhos de Deus, os que creem no Cordeiro. E muitos serão provados e muitos serão embranquecidos. Eles serão então amadurecidos durante a grande tribulação. E muitos, por ser ainda martirizados, eles estarão fazendo parte desses crentes vencedores, porque eles vão amadurecer devido à tribulação, ao sol do meio-dia, aquela perseguição, aquela luta e tribulação que vai estar acontecendo aqui na terra.
Então, na volta do Senhor, os cristãos descuidados, que viveram de maneira displicente, sem santificação, sem se importar com o propósito de Deus, eles vão sofrer uma disciplina, uma punição milenar, que é uma disciplina em família, porque Deus ama a todo aquele que Ele disciplina. Até uma próxima oportunidade. Pai do Senhor, obrigado a todos.